Muito bom dia meus amigos, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo para o dia 11/2 de 2020, do mini índice, do mini dólar, né? Também do gráfico do Dow Jones Futuros, para enxergar as possibilidades aí, o que pode acontecer no decorrer do dia, tá? Eu já deixei aqui as plataformas todas ativas, né? Para a gente agilizar o estudo. Perfeito? Eu vou começar pelo Dow Jones, tá? Vou dar um viés aqui bacana, que é o semanal. Deixa eu tirar aqui o separador de períodos aqui, né? Então, é o seguinte, o que eu enxergo no gráfico semanal do Dow Jones? Eu enxergo aqui este alvo aqui em 161,8%, que corresponde à projeção dessa onda 1 e 2. Veja aqui o preço fazendo topos maiores que os anteriores e fundo maior que o anterior, com a possibilidade dele romper essa região de 100%, buscar 127,2 ou 161,8, que aqui praticamente é o topo do canal, né? Então, eu acredito que tem essa possibilidade do Dow Jones renovar cada vez mais as suas máximas, né? Tem uma condição aqui bacana no MACD, praticamente uma onda 3 se formando, né? E pode ser que ele venha buscar essa região de preço aqui, tá? Dentro do gráfico de uma hora, o S&P, o que acontece? Ele fez essas 5 movimentações e essa correção. Pode ser que ele venha fazer, pode ser que ele venha fazer agora uma projeção, ele querer jogar esse preço lá para cima, tá? Lembrando que no meio do caminho nós temos essa barreirinha aqui, ó, tá? Ele precisa superar essa região para buscar essa resistência aqui em 29.533, ok? Então, ou seja, ele precisa superar essa região e jogar o preço lá para cima. Se a gente traçar a ferramenta de projeção de fibra a partir desse fundinho maior que tem aqui, então eu tenho um alvo aqui em 29.440 com a possibilidade de chegar nessa região, tá? Ok? É importante observar que ele está em cima da região de retração de 61,8% e está brigando aqui para tentar romper e jogar esse preço para cima, ok? Temos aqui isso aqui, região de 61,8, tá? O que é essa região de 61,8? É a retração desse movimento de baixa. Ele brigou aqui nessa região de 61,8, superou esta região, agora está na região de 76,4, tá? Então, o que acontece? Ele tem essa possibilidade de engatar, romper essa linha de tendência de baixa e bater nessa resistência aqui. A partir desse ponto, o preço vai se decidir. Mas eu acredito que ele venha cumprir essa meta aqui, que é onda 3 aqui no gráfico semanal, tá? Dentro do gráfico de 30 minutos, ele praticamente cumpriu um estudo que eu desenvolvi no domingo para o gráfico de segunda-feira. Ele fez uma onda C aqui, tá? Ele não foi em 1,8, mas ele foi em 50%, ok? Esse aqui é um estudo que eu elaborei de domingo para segunda, porém ontem não teve como fazer abertura, né? O estudo de pré-abertura. E se confirmou a tendência de baixa, tá? Que eu havia previsto, tá? Aqui é o gráfico de mini índice, aqui eu estou fazendo aqui um estudo com ele, né? E também tem aqui é o Dow Jones, né? O Dow Jones aqui é um conceito que eu estava explicando ontem acerca dessa região aqui, né? Ele bateu aqui, setinha verde. Quando ele bate aqui, que ele sente essa região de preço aqui, aqui nós chamamos região de memória de preço, tá? É um suporte aqui, ó, memória aqui, ó, tá? O preço ele sentiu, deixou uma rejeição e começou a subir fazendo fundo maior que o anterior, jogando o preço para cima, tá? Praticamente querendo aqui já reverter a tendência, tá? De baixa para alta. E nisso a gente já começa a formar o quê? Um canal, né? Então já se torna bem interessante aqui essa observância, tá? Então é provável que o preço ele venha cada vez mais superar alguns patamares aí, tá? Vamos ficar atento a essa região aqui, ó. Igual eu falei lá no gráfico de uma hora, tá? Aqui é o gráfico de 2 minutos.
E aqui temos aqui o gráfico do mini índice. Tá. Agora vamos lá dentro da modal mais, tá? Onde eu tenho conta. Aqui no caso, a primeiro momento o dólar, só um minuto, por favor, que eu já retorno. Só um minutinho. Perfeito. Aqui é o dólar. O dólar no gráfico de 4 horas, tá? Eu encontrei essas regiões interessantes aqui, buscando aqui uma ideia aqui dentro das ondas de Elliott, né? Eu observo o dólar numa região de sobrecompra, ok? E observo também o dólar dentro de uma onda 5, ok? E dentro da 5 aqui, praticamente ao gráfico de 1 hora, eu tenho 5 movimentos aqui para alta. Então, pode ser que ele tenha chegado a um limite interessante em querer, a partir desse momento, fazer um movimento de retração, tá? Fazer uma correção dessa movimentação, buscando aqui 61, 38, 50 e 61,8% a probabilidade, ok? Então, ele já deixa aqui algumas sinalizações interessantes, tá? Ele me deixa aqui alguns candles aqui, que aqui ele tinha força, tá? Aqui, no caso, ele cumpriu o estudo de ontem, que era alta para o dólar, buscando essa região. Ele saindo... Eu estou com outro estudo aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Ele saiu de um patamar de uma região e fez um alvo aqui de onda 5. Então, interessante o que ele tinha força, tá? Foi perdendo, chegou aqui e já deixou sinalizações de possível reversão do preço, tá? Aqui vamos... Deixa eu pegar o dólar aqui, vou jogar aqui também. Nesse gráfico aqui de 4 horas, só para ver, tá? Aqui ele fez essa movimentação, praticamente, eu considero aqui praticamente em cima de uma onda 5, tá? Tem uma onda 1, 2, 3, 4, e aqui pode ser o término do dólar, mas eu tenho um estudo aqui baseado em FIBO, que também lhe gera uma possibilidade do dólar querer jogar o preço nessa região aqui, ó, tá? Mas é uma probabilidade. Ao meu ver, o que pode acontecer hoje, ele pode fazer um movimento de correção, tá? Desta pernada de alta aqui até 38,2, 38,50. Tá? Pode querer buscar essas regiões de preço aqui. O gráfico do mini índice aqui é um gráfico semanal, tem uma projeção aqui do preço ele chegar em 123,345, tá? Um estudo que eu fiz, onde ele praticamente está aqui em uma onda 1, 2, 3, 4, corrigiu em 50%, fazendo uma projeção da 3 com a 4, eu tenho uma 5 aqui batendo em 200%, em 123,345, ou podendo chegar aqui em 121, essas regiões aqui. Mas o mais interessante, eu acredito que ele pode estender um pouquinho essa 5 e jogar em 123,345. Tá? Deixa eu só limpar o gráfico aqui. 3, 4. Deixa eu fazer uma projeção do mini índice aqui, numa condição maior. Então, eu tenho esses níveis de possibilidade aqui, ó, tá? Ó, aqui, 120, 122,850, ou 100% de onda 5 em 126,090, tá? Então, pode ser que o mini índice a longo prazo possa chegar nessa região. Aqui é o gráfico diário, tá? O gráfico diário aqui, praticamente eu enxergo o quê? Ele tem o interessante que eu tinha esse estudo aqui, com a possibilidade do índice fazer uma onda 1, 2, 3, 4, 5 e jogar lá para cima. No entanto, ele superou essa mínima aqui, né? Tá? Ele superou essa mínima aqui, tá? E ficou bem interessante aqui essa movimentação, tá? Posso falar que seja um fundo duplo? Bom, é meio arriscado falar, né? Mas ficou bem interessante a possibilidade do preço
fazer uma reversão dessa movimentação e jogar o preço lá para cima. Apesar que muitos falam que aqui nessa região engatou um pivôzinho de baixa, né? Tá? Vamos ver ao longo do tempo o que pode acontecer, tá? Se de fato isso daqui for um pivô de baixa, aí a situação ele já começa a ficar um pouquinho mais complicada, porque eu vou fazer uma projeção dessa baixa, tá? Se eu falo em 161,8, eu estou falando aqui um preço em 106, 160, tá? Mas eu não tenho esse pessimismo, não. Eu acredito que o preço ele possa, por conta da situação macro, política, econômica aqui do Brasil, ele possa jogar esse preço para o alto, tá? Deixa eu colocar aqui só um detalhezinho, que média móvel de 200, só para ver, nem aparece, né? Deixa eu colocar certo mesmo. Não foi não. Aqui é o gráfico diário. Gráfico de 4 horas, tá? O gráfico de 4 horas é o seguinte. O que acontece com o preço aqui nessa região de preços? Deixa eu ver quem está mandando mensagem. Bom dia, Christian. Bom dia. Vamos lá. Canal, ok? Bem interessante aqui, ó. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui em cima da região de 61,8%, tá? Ó, o preço, ele vinha fazendo aqui um movimento de topo menor que o anterior e fundos menores, né? Ele tentou chegar nessa região aqui, que eu achava interessante, já que estávamos dentro de uma condição baixista, ele não chegou nessa região de 111,500, 111,600 arredondando, né? No entanto, ele chegou na região, a região de 61,8, tá? O que acontece? Observe aqui comigo, tá? Eu tenho esta condição aqui, perfeito? No gráfico. E tenho essa condição aqui no MACD que indica aqui uma forte divergência, tá? Podendo jogar esse preço aqui para cima. Quando eu falo em jogar o preço para cima, eu vou marcar essa região de preço aqui, tá? Eu vou marcar aqui, essa linha eu sei que é a região de 61,8% do gráfico de 4 horas. Então, eu vou apagar essa FIBO, para não ficar uma bagunça de FIBO aqui no ativo, tá? Então, o que eu vou considerar como movimento? Eu vou considerar aqui a retração a partir dessa estrela da noite e vou jogar aqui essa FIBO, tá? E vou fazer o quê? Vou esperar o preço chegar nessa região aqui de 50% ou 61,8%, que é o quê? Ele vai vir aqui praticamente buscar esse canalzinho aqui de baixo, essa linha de tendência de baixo, tá? Aí você coloca aqui no gráfico de 1 hora. O que tem no gráfico de 1 hora? Ele tem aqui força vendedora, aqui praticamente um martelo aqui ao fundo, tá? E jogando o preço para o alto. Então, quando eu falo em questão altista, né, eu tenho um gráfico de 4 horas aqui, tem esta região aqui, um topo duplo, né? O topo duplo jogou o preço para baixo. E tenho esta correção aqui, a correção desse movimento, e buscar 38,2, 50 e 61,8. Então, isso aqui é uma probabilidade do preço buscar essas regiões aqui, tá? Perfeito? Aqui, sai daqui e vem para cá. Dou um print, jogo aqui. Beleza. Ok? Então, quando você fala uma movimentação como essa, você está falando em quê? Caso ele venha buscar aqui, a gente está falando em 2.400 pontos, tá? Aqui eu tenho um gráfico de 10 minutos, eu tenho aqui a máxima, a mínima em 50%, tá? O preço está bem próximo da região de 50%, é provável que o preço ele abra rompendo a região de 50%, ele vai fazer um teste nela e vem buscar os alvos, tá? Quando ele fala em buscar os alvos, buscar a máxima do dia anterior, buscar esta resistência aqui, ele vem fechar esse gap aqui, tá? E depois ele vem buscar, consequentemente, esses alvos aqui de resistência, tá? Essas regiões aqui, perfeito? Outra questão interessante também olhando no gráfico aqui, tá? Deixa eu apagar esses pontos aqui, tá? Vou dar um print aqui
no 10 minutos. Observe aqui comigo, eu vou traçar uma linha de tendência de baixa aqui, ó, tá? Ó, aqui. Eu tenho aqui, essa região, tocou aqui e tocou aqui, tá querendo romper, tá? Agora eu tenho essa linha de tendência de baixa aqui no finalzinho aqui, ó, tá? Olha que interessante aqui, ó. Aqui ficou bonito, tá? Ele vai, toca aqui e rompe aqui e faz uma acumulação no fundo. Quando eu falo acumulação, falo essa condição aqui, ó, tá? Perfeito? Ele pega, começa aqui, eu ainda tenho uma situação de divergência aqui, e a partir desse momento ele lança esse candle de força e começa a deixar aqui um fundo maior que o anterior, tá? Ele faz praticamente aqui um triângulo ascendente aqui para jogar o preço para cima, ok? Temos aqui o gráfico de 4 horas de novo, né? Aqui ele perdeu essa mínima, eu acreditava que o preço ele não ia romper, né? No entanto, eu comentei lá no grupo, vamos ficar atento essa condição aqui de fundo maior que o anterior. Se perder esse fundo, o preço pode buscar aqui a região de 61,8% do gráfico de 4 horas. Ele faltou pouco para chegar na região, faltou aqui 500 pontos, né? Faltando 500 pontos, ele vai e lança esse candle de força aqui, tá bom? Então, como eu falei, alvo para compra, a retração desse movimento, buscando as regiões de 38,250 ou 61,8, tá? Tem que observar os gatilhos, claro, nos tempos menores. Aqui nós estamos falando aqui no gráfico de gráfico âncora, né? Periodicidade maior, tá? E aí eu tenho 2 minutos, tá? 2 minutos aqui, ó, eu tenho aqui, ó, aqui é a linha de tendência de baixa, lá no gráfico de 10 minutos, tá? Aí ele começa a lançar gatilhos aqui, ó, tá? Começa a lançar gatilhos para jogar o preço para cima, tá? Aqui ele me deixa aqui um pivôzinho, tá? Deixa aqui um pivô, fundo maior que o anterior, pivô de alta, projeção. Qual a projeção a partir desse pivôzinho aqui? 161,8%, tá? 161,8%, 112,659, tá? Aí eu entro a partir desse pivô, falo em 240 pontos. Eu quero seguir o movimento, eu estou falando aqui em 620 pontos, tá? O que mais? O dólar já foi. Deixa eu mostrar aqui o gráfico, como é que tá lá fora, né? Então, eu tenho aqui a bolsa aqui, chinesa, fechando no positivo. Nós temos aqui Dow 30, positivo, ok? Temos a bolsa alemã, positiva também. Temos o S&P 500, que são as 500 maiores empresas listadas do índice Dow Jones, tá? E temos a Bolsa Tecnologia, que é a Nasdaq, também positiva, ok? O calendário econômico para hoje, tá? Nós temos aqui, ó, 9 horas, 10 horas, temos aqui um pronunciamento do presidente do FED, tá? E temos essa questão aqui das vagas de emprego. Então, hoje é um dia de volatilidade, ok? Então, a gente tem que ficar muito atento aqui nessa questão do horário aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui, mudar o fuso horário. Se eu não me engano, deve ser 8h30, né? Eu colocar o horário de Brasília aqui. Vamos lá. Não, 8h30 não. Meio-dia, né? Logo na hora do almoço. Aqui, ó. Eu tenho notícia meio-dia. Eu tenho notícia às 14 horas. Tem notícia às 14h15, às 15, às 15h30, às 16h15. Ou seja, é uma questão de tomar muito cuidado, né? Tem que ficar observando esse calendário aqui e observar ali o seu estudo, os seus gatilhos, enfim, aonde que você vai entrar, onde que você vai sair e como que você pode estar segurando para se beneficiar dessas notícias aqui, tá? Lembrando, tá? Como vai ter notícia, se você tem uma plataforma que você usa para operar, pega o teu celular como um backup, ok? Da mesma corretora, contrata uma plataforma 4G, uma plataforma para você operar através do celular,
E caso você tenha um problema para fechar a tua ordem aqui no home broker, aqui no PC, se não fechar, você fecha pelo celular, entendeu? É uma dica que eu dou para vocês aí, tá bom? Para não correr esse tipo de problema. Calendário econômico informado, hoje, viés de alta, tá? Condição de alta, probabilidade de alta, e vamos esperar aí o estudo ele se cumprir, tá? Ontem tinha um estudo numa condição de baixa, né? Por quê? Eu enxerguei dentro do gráfico do Dow Jones uma condição interessante, tá? Isso daí já era 10 horas da noite. Deixa eu ver aqui, Dow Jones. Aqui, deixa eu ver. Ah, isso mesmo, tá? Isso aqui é um estudo domingo, aí eu falei, poxa, então segunda-feira esse mercado ele vai cair. Eu acreditava que o preço ele poderia chegar nessa região de 61,8, mas ele chegou em 50. Ele caiu aí 2.000 pontos quase, né? Tá? Ele subiu e depois ele caiu. Ele abriu caindo, caiu dos 300, subiu e depois ele veio desabando, jogando tudo para baixo, tá? Então ele praticamente ele cumpriu esse estudo aqui que eu tinha deixado pronto, tá bom? Então é bacana a gente analisar a questão, o comportamento do Dow Jones e encontrar uma previsibilidade dentro do gráfico do mini índice e do mini dólar, tá bom? Ok? Espero aí que vocês tenham gostado aí do estudo, tá? Eu vou partir agora para o HB, tá? E vou acompanhando vocês lá, tá bom? E tenham um ótimo dia aí, vocês consigam atingir os seus objetivos, os seus resultados. Eu agradeço a oportunidade, fiquem todos com Deus. Um abraço. Fui.